Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Um tribunal paralelo, uma verdadeira corte secreta e ideológica, atuava sob ordens do ministro Alexandre de Moraes, do STF, para perseguir e condenar os manifestantes presos nos atos de 8 de janeiro. Os detalhes desse sistema de perseguição judicial, mais detalhes, vieram à tona hoje e ainda estão sendo revelados durante a audiência da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado na Câmara dos Deputados. A audiência continua nesse momento. E nessa audiência foram ouvidos jornalistas que escreveram reportagens da Vaza Toga 2. As matérias demonstram como a estrutura do Tribunal Superior Eleitoral foi usada para investigar os atos de 8 de janeiro a partir de um viés fortemente ideológico. Até postagens antigas nas redes sociais dos manifestantes eram usadas para um filtro ideológico. Se fosse crítico do STF ou do governo Lula, a pessoa seguia para o rol dos denunciados. Tudo isso ficou demonstrado em documentos, conversas e mensagens trocadas entre assessores próximos do ministro Alexandre de Moraes. Para o jornalista americano Michael Shellenberger, a farsa ficou insustentável e agora é uma questão de tempo para que o mundo perceba o teatro montado para dizer que no Brasil houve uma tentativa de golpe de Estado. Bom, para entender um pouco mais sobre este e outros temas de destaque do dia, eu convido você a acompanhar a gente agora o Última Análise, que tem no estúdio a presença do Francisco Escorcim. Tudo bem, Escorcim? Bem-vindo. Tudo bem, Tosi. Boa noite para Marcília, para Júlia. E no telão com a gente, o André Marcília, que eu acompanhei hoje teu depoimento. O Marcília falou a essa comissão da Câmara. Tudo bem, Marcília? Boa noite, Tosi. Pois é, boa noite, Tosi, Luci, Escorcim, a todos. Eu realmente fiz uma participação e também fui um dos entrevistados pela matéria quando ela foi publicada. Então, vamos dizer assim, é algo que eu estou chocado ainda, mas que vamos dividir aqui com os nossos espectadores. Olá também, Júlia Luci com a gente hoje. Tudo bem, Júlia? Acho que estamos sem o teu áudio, só um pouquinho. Você tem aí algum botão para você apertar, não? Pronto, boa noite, okay. Boa noite. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, vamos lá. Também estou chocada, igual o André. Tanta coisa para se chocar hoje, né, nesta quinta-feira, porque tem também na seara ali, nos debates do Congresso, né, sobre se ocorre ou não impeachment, quantos votos são necessários. A gente vai ver aí daqui a pouco que o Alcolumbre teria dito que nem com 81 votos ele toca adiante esse processo de impeachment do STF. É um baita desafio, né, de quem está se sentindo muito empoderado. Será que está tão empoderado assim também o Alcolumbre? Bem, vamos começar falando da audiência e depois a gente vai avançar nesses outros temas também. Essas violações processuais nos inquéritos em curso no STF foram alvo e são alvo hoje de audiência pública na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado lá da Câmara, essa audiência que ainda está acontecendo. O ponto de partida foram as revelações das reportagens do que está sendo chamado de Vaza Toga 2. São relatos, documentos, certidões escondidas, decisões arbitrárias, prisões mantidas por postagens em redes sociais, julgamentos conduzidos fora dos autos dentro de grupos de WhatsApp. Um dos que depuseram hoje na Câmara foi o jornalista americano Michael Shellenberger. Ele publicou o dossiê da Vaza Toga 2, em que demonstra que Moraes criou essa força-tarefa ilegal para prender os manifestantes pró-Bolsonaro nos atos de 8 de janeiro de 2023. O americano disse que já não é mais possível para a corte esconder as violações do processo legal e as arbitrariedades cometidas, porque já extrapolaram as fronteiras do Brasil. Vamos acompanhar um trecho do depoimento do Shellenberger. Então, é só uma questão, eu acho, de tempo, que a matéria, as provas dos crimes vai chegar ao público. Vai só passar mais tempo e as pessoas vão saber. E a legitimidade vai reduzir das instituições e vai ficar mais instável a situação no Brasil. Vai ser a opinião de todos os cientistas políticos
legítimas explicar isso, que o Estado brasileiro agora é uma situação muito instável. E isso faz parte, mas também é separado da questão das tarifas. Mas as tarifas vêm em reação a essa destruição da democracia e a liberdade de expressão no Brasil. Eu acho também muito importante para todo mundo saber que essa desumanização foi para a meta de criar uma aparência, era um teatro de um golpe tentativo. Não somente era para deslegitimizar os apoiadores de Bolsonaro, era também para criar uma história oficial que disse que os protestantes, os manifestantes não violentos, mas que entraram em alguns prédios do governo, a ideia era que era exatamente o mesmo que aconteceu no 1944, 64, ou o que aconteceu em Chile, ou em Argentina, ou em Venezuela, ou outros países onde foram golpes golpes em verdade. Está aí o Michael Schellenberger e eu começo com Marcília. Marcília, eu queria ouvir de você que participou dessa audiência, deu o seu depoimento lá. O Schellenberger fala ali de muita instabilidade que ele prevê para o Brasil daqui para frente. E essa instabilidade tem a ver, Marcília, com esse desmonte de toda essa narrativa, todo esse castelo construído em torno da tese do golpe, né? O problema de quando você começa... Sabe aquele joguinho? Como é que chama aquele jogo que você empilha... Jenga. Como é que é? O Jenga que você tira. Jenga, né? Você faz uma pilha de pedacinhos de madeira e vai tirando tira mais um pauzinho e outro, daí a pouco desmorona tudo. Dá a impressão que a situação dessa narrativa de golpe, tudo, tá que nem o jogo de Jenga, já tá no limite ali. Mexeu num pauzinho, tirou, vem tudo abaixo. Só que... agora, como disse o jornalista americano, a coisa está vindo mais à superfície, está aflorando mais e ele prevê dias mais instáveis para o Brasil. Pois é, Tosi. Eu, inclusive, hoje participei dessa audiência. Fui o primeiro a falar na audiência pública, assim que começou, às 2 horas, justamente porque eu tinha uma entrada depois, às 3 no Sem Rodeios. Então, me colocaram em primeiro lugar. Mas eu não tive oportunidade de falar sobre esse assunto, curiosamente, no Sem Rodeios. Então, é a primeira vez que aqui eu vou tocar no tema. E veja, desde o momento, essa matéria, quando os jornalistas fizeram, eu tive acesso a esse material e eu fiquei chocado. E é bom que se diga que não é o mesmo material, a gente não está tratando da mesma coisa que na Vaza Toga 1, né, que houve na primeira vez. Nós estamos tratando de algo que eu entendo até muito mais grave, porque não é um gabinete do ministro Moraes indo além da conta, não é o gabinete do ministro Moraes exagerando nas buscas, não é o gabinete do ministro Moraes fazendo mais do que devia e perseguindo veículos e coisas do gênero, é um gabinete paralelo dentro do gabinete do ministro Moraes, é disso que se trata, é um núcleo, é uma força-tarefa, é um departamento ideológico dentro de um gabinete de um juiz, é disso que se trata, e isso é, entendo eu, ainda mais grave do que até então havia sido revelado. Porque, primeiro, que um juiz não pode assumir as funções de acusação, né? Isso a gente já tinha visto na Vaza Toga 1. De alguma forma, o gabinete trazia para si, né, uma função que é do Ministério Público, que é a função de acusar, que é a função de fazer com que o outro seja o destinatário do meu pré-julgamento. Isso já é absurdo para um juiz, isso já é absurdo porque também ofende
ao Ministério Público, não apenas a função do juiz. A função do juiz fica cooptada e a do Ministério Público também. Tudo se perverte. Mas é pior do que isso. Essas pessoas, esses réus do dia 8, eles estavam antes da audiência de custódia, que é o momento inaugural em que o juiz vai, pela primeira vez, falar com o réu, pela primeira vez interagir, ter contato, e é justamente o momento em que ele vai perceber a periculosidade ou não daquele réu. Nesse momento, aquelas pessoas estavam pré-julgadas de acordo com o que pensavam, de acordo com a sua ideologia ou preferência política. Então, isso me parece ser muito grave. Eu tenho chamado até de um departamento de eugenia ideológica, porque quando a gente pensa em eugenia, a gente pensa na ideia de que apenas uma visão é privilegiada. Apenas a minha visão de quem é a minha, que eu que detenho o poder, eu que sou a pessoa que representa o Estado, eu tenho certa visão de mundo e vou impor essa visão a todos os demais. Quem não tem essa mesma visão, que vai ser excluído da sociedade, seja pela prisão aqui no Brasil, seja, já tem regimes da Alemanha do século passado, fez isso também e eliminava pessoas que pensavam diferente. A Itália fascista também fez o mesmo com pessoas que pensavam diferente. Os critérios eram outros, claro, mas o princípio é o mesmo, que é o de tornar desiguais os iguais de acordo com o fato de que pensam diferente de mim, eu, a autoridade máxima do país. É nesse lugar em que nós estivemos. E veja, nem sequer se facultava a essas pessoas, né, como já se fez na história, dizer o seguinte: você renuncia ao que você pensa, você abre mão da sua ideologia, você abre mão da sua visão política. Sequer isso foi feito, porque, por exemplo, houve réus que foram presos ou que ficaram presos não pelo que eles pensavam hoje ou naquele momento em que eles estavam sendo presos, mas réus que ficaram presos pelo que eles tinham pensado no passado. Chegou-se a buscar manifestações desses réus nas redes sociais de 2018. Ou seja, a gente estava avaliando pessoas em 2023 pelo que elas tinham pensado em 2018. Você entende? Houve réus, por exemplo, que nessa certidão positiva e negativa em que eles diferenciavam as pessoas ideologicamente, houve momentos em que, por exemplo, a PGR chegava e dizia o seguinte: nós opinamos aqui pela liberação, pela liberdade provisória do réu. E os assessores do ministro diziam assim: não, peraí, o ministro falou para dar uma vasculhada antes nas redes, antes de liberar. Quer dizer, a PGR pedindo a liberdade e o juiz querendo investigar ideologicamente as pessoas para ver se elas não eram mantidas presas. Houve falas de assessores que beiravam o sadismo de dizer: essas pessoas terão o que merecem, : a prisão. Então é nesse lugar que nós estivemos no Brasil. E tudo isso é, obviamente, muito grave, sobretudo se nós somarmos ao fato das falas, por exemplo, do Michael Benz, de que havia interferência externa no Brasil durante esse período todo. Então, eu creio, Tosi, todos os colegas, que isso é muito grave e eu fico, de alguma forma, temeroso pela nossa sociedade, que parece, para parte dela, parte da advocacia, parte do jornalismo, parte das autoridades, para parte das pessoas, isso não aconteceu. Essa comissão aí foi invisível, né? E, inclusive, nós teremos daqui para frente, sem dúvida alguma, um trabalho de visibilização desse fato, do fato para o Brasil e para fora. Esse é um trabalho que eu acho que os parlamentares vão ter que ter, porque, infelizmente, nem isso sensibiliza de alguma forma todo mundo, sobretudo os estratos de esquerda. A impressão que dá é que precisa haver um movimento parlamentar, como disse o Marcília, um movimento da população também, para meio que trancar a pauta nacional, no sentido de falar assim: ou a gente fala sobre isso, ou não adianta ficar discutindo, debatendo outros temas, outras notícias menos importantes. Há algo mais importante do que trazer à luz essas denúncias e esses fatos revelados na Vaza Toga 2, Júlia?
o teu áudio. Faz um teste aí, vamos ver. O mundo ideal, Marcos e colegas, realmente seria isso. Mas, sinceramente, hoje o Senado já votou uma matéria. Eles já apreciaram. Vamos lembrar, a oposição já tinha feito lá atrás uma obstrução. A obstrução estava seguindo quando começou a discussão, a possibilidade de os Estados Unidos, aventou-se a possibilidade dos Estados Unidos taxarem o Brasil. A partir daí, o presidente Lula encaminhou um projeto de lei para o Congresso, criando condições para que o Poder Executivo retaliasse um outro país que viesse a taxar o Brasil, como se para isso fosse necessário lei. Não vejo necessidade de lei para isso, não vejo reserva legal para dispor sobre taxação, por exemplo. A gente não está falando de imposto dentro do Brasil, a gente está falando de algo que... Não, na realidade, aumento de imposto tem que ter sim, tem que ter, desculpa. IPI, nesse caso, seria aumento do IPI, tem que ter sim lei. Mas você não precisa de lei autorizando o Poder Executivo para aumentar. Porque a própria Constituição já estabelece o procedimento para você fazer quando você quer majorar alguma alíquota, né? Nesse caso, seria o imposto de importação, que é um imposto de arrecadação da União, então, portanto, o Congresso dispõe sobre ele. Enfim, o presidente Lula encaminhou um projeto de lei e a oposição se desarmou e votou o projeto. Além de ter quebrado a obstrução, ainda apoiou essa pauta que é do PT. Então, assim, eu comento já faz algum tempo, assim, eu fico impressionada sobre como a oposição no Brasil é ruim de articulação. Eu acabei de ver agora uma declaração do líder do PL, deputado Sóstenes, pelo qual eu tenho um grande respeito, uma grande admiração, mas ele fez um pronunciamento na Câmara, pediu perdão para o presidente da Câmara, para o Hugo Mota. E depois, para piorar, ele falou que, na realidade, não houve acordo com o presidente da Câmara para pautar a anistia. Uai, então, por que acabou com a mobilização que estava ali na mesa? Se não fez acordo? Será que foi por causa da representação que foi feita em relação a 11 deputados? 10 do PL e 1 do Novo? Isso já foi motivo para colocar medo nos deputados? Porque a direita brasileira, eu percebo que a maior parte dos deputados está muito preocupada em fazer vídeo, sabe? Em ter alcance nas redes sociais, mas política, gente, política é articulação. Política dá trabalho. E muitas vezes você precisa conversar com pessoas que você não suporta, mas faz parte, você está ali para isso. Então deveria, sim, para mim não deveria nem ter feito a desmobilização. Desmobilizaram no Senado, desmobilizaram na Câmara, já apreciaram uma matéria no Senado, se eu não me engano foi da questão do imposto de renda, eles já votaram no Senado, ou seja, agora vai para a Câmara. Será que a Câmara vai deixar de votar? Será que a Câmara vai bancar essa posição de não apreciar as matérias? Vamos ver. Agora, com o andar da carruagem, eu não vejo muito a oposição brasileira sendo capaz de fazer as devidas... Também não sendo suficientemente capaz de comunicar o que está acontecendo em relação à Vaza Toga. Porque eu não vi até agora, na imprensa consorciada, notícia da Vaza Toga. Vocês já viram? Alguma coisa aqui a colar tem saído, mas bem assim, suavemente, né? Eu não vi. Então, assim, me parece que, para concluir, Marcos, me parece que é mais um assunto que é de conhecimento da direita, que a direita analisa, comenta, compartilha entre si, mas não está furando a bolha. Então, a população brasileira, ela não está entendendo o que está acontecendo e a gravidade do que significa tudo isso que está acontecendo. Então, assim, se não houver uma decisão muito
séria e muita coragem para levar adiante, eu acho que a gravidade desse assunto vai acabar sendo esquecida, como tantos outros assuntos ficaram para trás, e a gente vai ter dificuldade de avançar. Ô Tosi, vamos também fazer aqui a ressalva, né, que isso foi, essa notícia foi divulgada pela Gazeta, a Gazeta do Povo, a revista Oeste, também saiu, algumas matérias saíram na CNN, acho que o Poder também publicou, mas o ponto, eu acho que a Lucy levanta, é de que isso não tomou conta do debate público, né? Isso não, e esse é o grande, eu acho que essa é a questão, porque infelizmente nós hoje temos dificuldade de aderência, né, do debate público. Parece que tem alguns temas que as pessoas não conseguem fazer uma rodinha, né? Você não consegue, você fala, mas dispersa a rodinha. Alguns veículos divulgam, mas aquilo é o assunto dispersa a rodinha, né? E nós precisamos entender que, veja, mesmo as pessoas que defendem o STF não podem entender que isso seja razoável. Mesmo as pessoas que de alguma maneira acreditam que a direita é um horror e que a esquerda é uma maravilha, e enfim, não interessa no que você acredite, mas o Estado precisa ter ser passado a limpo se você não é uma pessoa autoritária, se você é um tirano, se você é um autoritário, se você quer viver debaixo de um regime que não é o democrático. Bom, aí eu entendo até que você queira que as rodinhas sejam dispersas, mas se você acredita em outro tipo de democracia que eu acredito, se você acredita numa democracia que não é a mesma visão que eu tenho, eu acho que todos nós queremos que moralmente seja passado a limpo o nosso Estado. Nós estamos num momento em que não há muito escolha de esse assunto não me interessa, porque interessa a todo mundo que está bem intencionado com a tal da democracia, né? E eu acho que é isso. Se o judiciário abre mão do seu papel, ou passa a fazer um papel que não é o de fazer justiça, eu acho que isso deve interessar a todo mundo. A gente tem que criar algum meio de despolarizar, eu não gosto dessa expressão, mas despolarizar temas como esses, porque senão daqui a pouco, né, alguém vai e tira a vida do outro e fala assim, não, mas era de esquerda ou era de direita. Isso não pode acontecer, a gente vai perdendo a sensibilidade com aquilo que é básico dentro de qualquer lugar do mundo. O Marcília toca nesse ponto que realmente parece ser muito definidor no momento que a gente vive, né? Se a pessoa tem um assunto grave, um assunto delicado, uma denúncia que causa choque, até como disse o Marcília, mas se vem da direita ou se tem alguma forma, algum interesse do Bolsonaro no meio, então tem um segmento da população e da mídia que fala assim, não, isso é pauta bolsonarista, e descarta. E daí a gente fica nesse estado letárgico, né, Francisco, porque eu fico pensando aqui se de repente também não colocaram alguma coisinha na água dos brasileiros, né? Para o brasileiro ficar tão anestesiado assim, com tanta coisa acontecendo, uma parcela da população está muito anestesiada, não tem reagido. Claro, vem eleições no ano que vem, haverá com certeza uma revisão dessas pautas todas, mas aí a eleição por vezes simplifica as coisas, né? Simplifica demais a tal personalidade contra aquela outra personalidade, e não um julgamento necessariamente dos fatos recentes da história da nossa República. Mas parece que a população está um pouco anestesiada, tamanho, digamos, pelo poder que deveria ter, a contundência que deveriam ter essas denúncias e como elas reverberam na mídia tradicional. Eu não sei se a população está anestesiada ou a própria impressão que a gente tem sobre o que a sociedade pensa como uma coletividade depende das câmaras de eco, né, daquilo que a sociedade mais ou menos fala e reverbera. E essas câmaras de eco, né, tradicionalmente falando, sempre foi a tal da mídia. A mídia é o tal do meio do campo, né? Tradicionalmente, por exemplo, quando você tinha apenas os veículos tradicionais, como televisão, o rádio, o jornal escrito,
Se não sair ali é como se não tivesse existido, embora estivesse existindo da mesma maneira. Se não saía no Jornal Nacional, aquilo não ganhava atração. Se aquilo não saía na capa da Veja do fim de semana, se não saía no Fantástico, aquilo não tinha a dimensão que parece que só tem depois que eles divulgam. Mas já existia aquilo lá antes. Com o advento da internet se tornou muito mais complexo, porque agora são várias câmaras de eco, na qual você vai construindo micro-sociedades nas quais você procura aquelas câmaras de eco internas. Então a turma da direita, você vai ter aí alguns meios tradicionais e vários novos, dos quais você fica ali retroalimentando as coisas e achando absurdo, como assim vocês não estão sabendo? Porque aquilo não saiu daquela bolha, vamos usar essa expressão. A mesma coisa do outro lado. E a gente tem que também, talvez precise avançar um pouco na linguagem, porque a gente fala muito de polarização. Mas o estado atual das coisas e o que se revela agora, né? O Marcílio que está em contato com isso desde 2019, a quantidade de barbaridades que existem, independentemente do que foi revelado, já era suficiente para a gente saber perfeitamente que não estamos num estado de normalidade institucional há muito tempo. Que a dimensão democrática do país já não existe há muito tempo. A gente já tinha isso. O que se revela agora, né, e que demonstra que não tem o que... Hoje a gente para e resolve esse problema, não tem o que fazer, e aí eu comungo do pessimismo da Júlia com relação a não vamos fazer nada, né? Por que razão, né? Precisa fazer isso se tornar visível. O Michael Schallenberg percebe isso, olha, não tem mais como esconder isso aqui debaixo do pano, não tem como esconder. Acontece que quando a gente está num estado de guerra civil, não estou usando esse termo aqui de termo retórico para ficar whistleblower, né? Aquela coisa de cachorro, não. É baseado nas lições do Eugen Rosenstock-Huessy, que é um estudioso da linguagem, é um filósofo, tem um livro dele chamado A Origem da Linguagem, onde ele vai analisar doenças da linguagem. E uma das doenças da linguagem ele vai dizer que é a guerra civil. E ele vai dizer que a guerra civil, para existir de maneira concreta, na prática, de pegarem armas e coisas assim, antes ela precisa existir no nível de linguagem, onde você tem uma surdez entre os grupos. Então, não importa o que o outro está falando, eu não vou mais escutar. Então, é isso que você colocou assim, é pauta bolsonarista, eu não vou mais prestar atenção naquilo. Não vou mais prestar atenção naquilo. Porque eu não quero prestar atenção naquilo. Aí você veja a importância que teve a carta do Donald Trump. Porque lá no começo, eu fiquei assim, puta, mas o Trump mistura tudo os negócios. Mas veja que ele deixa uma centralidade e o Trump não desviou em nenhum... O Trump parece um sniper. Ele botou o negócio assim, ou vocês falam do Bolsonaro e dos apoiadores, porque hoje é uma coisa só, ou vocês falam disso, ou não tem outra conversa. Não tem mais conversa. E é basicamente o que a gente está falando aqui, não tem mais outras conversas. Ou a gente fala disso, ou não fala mais disso. Então hoje o que acontece, para que as coisas se tornem visíveis, fica muito evidente que internamente a dificuldade vai ser muito grande. A oposição literalmente teve que se acorrentar na mesa do Senado para ver se conseguia se fazer ouvir. E nem assim falam do que a oposição está falando. Tratam como se fossem loucos, como se fossem antidemocráticos, como se eles é que estivessem a romper esse esquema. Então, o que me parece é que, dado que a gente só conseguiu tornar isso visível, coisas que já estavam, de certo modo, presentes, porque muito do que se revelou do Michael Schallenberg, da Vaza Jato, tem coisas novas, mas tinha muita coisa que já estava aí, que era razoavelmente público, já era suficiente para se fazer o barulho e mostrar a gravidade. Né? Então, o que me parece é que, internamente, isso é muito difícil de ser rompido, ou então... pode até ser que aconteça, mas isso aqui vai ser um teste de resistência e resiliência muito grande e vai depender muito de população na rua mesmo, fazendo um barulho muito maior do que parece. Mas vai ser muito mais efetivo a pressão externa para dentro. Assim como a dimensão política está se vendo sem ter para onde correr, se não encarar a questão do Bolsonaro, porque o Trump não coloca outra possibilidade, é por isso que o Lula não quer conversar com o Trump. Até estou com medo que eu vou ser humilhado. Claro que você vai ser humilhado, porque você vai ter que justificar o que não tem justificativa. Você vai ter que assumir o que você não quer assumir, você está fingindo que não existe. A mesma coisa vai acontecer com a imprensa nacional. A CNN, já desses grandes grupos, a CNN, é preciso fazer exceção, porque a gente fala da Gazeta, da Oeste, e eu sei que tem o Código de Ética Jornalística, a gente não fala das outras, mas a imprensa se tornou parte do problema, e parte central desse problema. Porque se a imprensa não assumir isso, não tem como a própria população, de certo modo, se articular. A coisa não anda. A CNN tem aberto algumas coisas, tem novos veículos como Poder 360, Metrópolis, aparece uma coisa ou outra, não com a gravidade que a coisa ainda tem, sempre ainda com a coisa, talvez, supostamente, bará, quando já tem coisas mais do que comprovadas, mas para chegar no Jornal Nacional, no Fantástico, para sair na Folha, para sair no Estadão, com a gravidade que isso e a dimensão que isso tem, isso só vai acontecer se sair na grande imprensa internacional. Então, o que eu espero aqui é que esse material, ele saia em páginas de grandes jornais.
E mesmo jornais esquerdistas, o The Guardian, entendeu? Essa aí, nessas grandes, para mim o trabalho teria que ser feito nesses meios. Porque assim, no Brasil, o brasileiro ele é especialista no jeitinho, ele é especialista, o brasileiro é o meio arquétipo do malandro, entendeu? Ele finge que não existe o que não existe, ele se adapta muito bem ao que está errado, nós somos mais ou menos assim como o povo, mas lá fora, isso não cola. Quando você mostra um negócio, mas isso é verdade? Mas como assim? Para qualquer estrangeiro que você conversa, fala, não, isso não está acontecendo. Não, está aqui, ó, está acontecendo. Então, quando isso começar a sair lá fora, isso começar a ficar muito evidente, né, a pressão externa, então nós estamos numa panela de pressão, é aquele negócio do sapo que você vai cozinhando de pouquinho, né? Se você esquentar demais, o sapo pula fora. Você está cozinhando, quando chegar numa certa altura, o sapo não vai ter mais por onde ir. Então, eu acredito muito pouco nos movimentos, eu acho que o barulho que se faz, que a oposição está tentando fazer, eu acho que é o que dá para ela fazer, e aí vai ter as articulações internas, enfim, mas essa pressão vai ter que vir muito mais de fora do que para dentro. E aí a gente está literalmente na dependência de novas sanções, de nos complicar com brasileiros mesmo, na questão econômica, uma série de coisas, né? Temos uma tragédia em andamento para todos nós, mas não se vê uma outra solução, porque entre guerra, como é que você faz um surdo ouvir? Né? Vai ter que dar você vai ter que dar um chacoalhão no sujeito. Não tem muito mais o que fazer. Esse chacoalhão está vindo de fora para dentro. E só por isso que teve manifestação na rua, só por isso que os deputados estão tão ardorosos assim, porque uma semana atrás tudo isso já estava mais ou menos claro para nós. Mas a gente já estava como, brasileiramente, se adaptando. Bom, ao falar para deputados e senadores, o jornalista Eli Vieira, um dos autores das reportagens da Vaza Toga 2, explicou como que funcionava o grupo de WhatsApp secreto de Alexandre de Moraes. Confira. Então, para que servia esse grupo de WhatsApp? Estava ali os juízes auxiliares do Moraes, a senhora Yukiko Kusahara e o Eduardo Talhaferro, representando a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. E a primeira irregularidade é como foi recebida a lista de detidos. Foi pelo WhatsApp também, inclusive o policial federal que entregou ao senhor Talhaferro, a gente tem o áudio ele dizendo que era um documento muito solicitado na nossa República. E fizemos, talvez um dos motivos do Glenn Greenwald não ter dado algumas das nossas revelações é que o volume de trabalho era grande, foi necessário um pouco de programação para puxar de 69 PDFs os dados que a gente tem. Então, são 1.879 nomes únicos de detidos e desses temos 319 certidões, indivíduos para os quais foram emitidas essas chamadas certidões. Certidões positivas, então, a gente viu que eram garantia de continuar preso, né, ter convertida a sua detenção em prisão preventiva, enquanto a certidão negativa, ela dava uma chance, mais chance de ser libertado, mais que zero, mas, porém, a chance é menor do que jogar uma moeda para cima. Eu quero aproveitar e ler um trecho do editorial da Gazeta do Povo, de hoje, que fala da Vaza Toga, e o título do editorial é o seguinte: Vaza Toga expõe o sistema chinês de Moraes no STF e no TSE. Uns tempos atrás, Gilmar Mendes falou, né, que todos eram admiradores do sistema chinês, pois agora o sistema chinês está em prática no Brasil. E como um resumo aqui, um parágrafo que mostra bem os abusos que eram cometidos por esse pessoal do gabinete do ministro, diz assim que uma das principais tarefas desse grupo de assessores era elaborar certidões que podiam ser positivas ou negativas, dependendo do tipo de publicação feita pela pessoa que era investigada. Qualquer crítica que tivesse sido feita ao STF, ao PT ou ao presidente, como a gente viu, para uma certidão positiva que, por sua vez, transformava a vida do detido num inferno. E aí o editorial da Gazeta dá exemplos, né? Exemplos escabrosos. Um artesão ganhou certidão positiva por publicar uma imagem com dizeres "fazer cumprir a Constituição não é golpe". Um caminhoneiro foi classificado da mesma forma por chamar de vendidos os ministros do STF e questionar como que esse cara, o Lula, conseguiu 60 milhões de votos. Um ambulante apenas publicou críticas a Lula e ao PT. E em outro episódio, a Cristina Kusahara, que é assessora do Moraes, dizia aos colegas que, apesar de a Procuradoria-Geral da República ter pedido a soltura de um grupo de detidos, Moraes não queria atender o pedido sem antes a gente ver nas redes se tinha alguma coisa para arrolar aquela pessoa, para positivá-la. Positivá-la, como disse o Marcília, por uma crítica, bastou uma crítica de 2018 de um camarada em 2022,
ao governo Lula e ao PT para que ele fosse colocado no rol dos que estavam positivados para serem processados e condenados no 8 de janeiro. Tudo isso aqui parece, eu citei trecho do editorial da Gazeta do Povo, mas tudo isso, Scorsin, parece algo assim de literatura, né? Não parece que é uma coisa da vida real que esteja acontecendo e que esteja repercutindo tão pouco, como você falou, né? É preciso uma sacudidura no país, de alguma forma, para que as coisas mudem. Parece ficção, né? Parece ficção. Eu quero lembrar um print, né, que a gente mostrou já há alguns dias, mas vamos lembrar essas conversas do WhatsApp. Os documentos da Vaza Toga mostram que havia essa urgência para providenciar qualquer prova contra essas pessoas que estavam detidas provisoriamente. O principal critério, como a gente disse, era descobrir se eles tinham algum histórico de críticas ao governo, ao Lula, ao STF ou à Justiça Eleitoral. Filtro puramente ideológico. E, como lembrou aqui o Marcílio, as audiências de custódia não estavam acontecendo no prazo legal, no prazo devido, estavam demorando até 20 dias. E a explicação para isso a gente vai entender quando vê uma conversa do WhatsApp vazada como essa, de 13 de fevereiro de 2023, em que a chefe de gabinete de Moraes, a Cristina Kuzahara, mandou a mensagem no grupo do WhatsApp. A PGR pediu LP, que é liberdade provisória, para eles, mas o ministro não quer soltar sem antes a gente ver nas redes se tem alguma coisa. E aí o Eduardo Tagliaferro, né, diz que, devido ao grande número de mensagens recebidas hoje, a sua ficou no final, já está sendo providenciado, já estamos providenciando. O Tagliaferro, que depois, agora, se tornou uma espécie de delator, dá para chamar de delator, mas pouca gente também está prestando atenção no que diz o Tagliaferro, né? As notícias que têm saído aí na mídia tradicional são de que, olha, o ex-assessor do Bolsonaro, do Moraes, virou bolsonarista agora e faz críticas à esquerda, estalhado aos direitistas. É esse o tratamento que ele tem. Imagine alguém que era próximo, braço direito do ministro Moraes lá no TSE. O máximo que se dá de notícia para ele em alguns veículos é que, não, esse é um novo bolsonarista convertido ao bolsonarismo, e aí desprezam tudo que esse camarada fala. Uma conversa, como disse o Scorsin, Marcília, difícil de acontecer quando as pessoas se fazem de surdas, né? Tem aqueles macaquinhos lá da cultura chinesa, né, que tampa os olhos, tampa a boca, tampa os ouvidos. Mas por isso que a gente tem que mostrar essas conversas do WhatsApp, tem que colocar isso, cada vez que seja possível, na tela para as pessoas verem e perceberem, olha, isso é fato, isso aconteceu, isso é real, isso é gente do gabinete do Moraes falando essas coisas. Ô Tosi, a gente está, o que me parece, eu até falei isso na audiência e o próprio depois Michael Schellenberger concordou com esse aspecto de que nós estamos aqui diante de algo que é pior do que uma injustiça, é uma desumanização. Nós estamos desqualificando as pessoas, a humanidade das pessoas a partir da sua ideologia ou preferências políticas. E eu acho que isso talvez seja realmente programado, porque, veja só, no momento em que eu digo o seguinte, se você é bolsonarista, ou se você é de direita, se você é conservador, sei lá, enfim, se você é diferente de mim, eu estou pensando aqui no gabinete do ministro, se você é diferente do que eu acho que é o certo, você fica desqualificado como ser humano. Você deixa de merecer as benesses e benefícios da lei. Você deixa de ser um igual. Você passa a ser alguém que não merece a Constituição, que não é um cidadão, portanto. Você deixa de pertencer ao rol de seres humanos e que recebem da nossa pátria, por meio da Constituição, direitos. É nesse lugar que isso foi feito. É nesse lugar que essas pessoas foram tratadas. E isso eu acho que tem um pouco a ver com esse aspecto que a gente também começou a conversar aqui, de como isso tem se invisibilizado no debate público. Aliás, vamos dizer aqui, né, que todo mundo critica ou criticou de alguma forma a própria direita, aí sim a direita bolsonarista, que de alguma forma fez com que negociou
até mesmo, e tem sido criticada muito por isso, mas negociou a possibilidade de que esses presidentes das casas legislativas estivessem aí onde estão, em troca de comissões, mas é por conta dessas comissões que a gente teve isso pelo menos visibilizado dentro do Congresso. Hoje, dentro de uma dessas comissões é que pode se discutir isso. Então vamos também aqui dar a César o que é de César, e isso foi um ganho, sem dúvida, porque ali no Congresso você cria uma pauta que é muito difícil de não ser noticiada, né? Não dá para ignorar uma comissão, não dá para ignorar um ato como esse dentro do Congresso. Então isso se espalha um pouco mais do que uma notícia que é publicada, no caso aí no site do Schellenberger, inicialmente. Aliás, também vale dizer, né, que o próprio Davi Agape, que publicou também conjuntamente, disse que havia noticiado que alguns veículos tinham recusado, mas depois esclareceu que os veículos, e aí ele até mencionou a Gazeta, o Oeste e tal, ele não ofereceu para esses veículos, ofereceu para aquilo que se chama hoje, né, de imprensa tradicional e etc., justamente para tentar fazer com que isso estivesse nesse outro lugar que tão pouco fala de questões como essas. Então isso foi um esclarecimento também que eu vi no perfil dele, feito ontem, então vale também essa outra ressalva a respeito disso. Agora, o ponto, então isso não foi, né, oferecido para essa mídia também, inicialmente para publicar, por isso que ele teve que publicar lá fora, mas não por conta dessa mídia, sim da mídia mais tradicional, vamos dizer assim. A mídia consorciada, como alguns gostam de dizer. Seja como for, o ponto é que se você desqualifica a pessoa como ser humano a partir do gabinete de um ministro, fica meio fácil entender por que o debate público desqualifica uma denúncia como essa. Por quê? Porque essa denúncia atingiu quem? Atingiu aqueles lá que não são iguais a nós. Atingiu quem? Atingiu os bolsonaristas de quem eu quero distância, atingiu as pessoas que não são pessoas, as pessoas que não merecem o mesmo trato dos seres humanos. Então, veja, se isso estava acontecendo dentro de um gabinete de um ministro, a desumanização de pessoas por sua ideologia é quase que um passo óbvio que também vai haver uma invisibilização do quanto essas pessoas foram atingidas depois da mídia. É óbvio que, de alguma forma, a visibilidade que se vai dar a isso fica opaca, e fica opaca porque a sociedade também vai olhar e falar assim, as pessoas não merecem isso. Então, isso está espraiado. Nós não estamos aqui falando de algo que aconteceu pontualmente, e já seria um absurdo total, mas pontualmente dentro do gabinete de um ministro. Nós estamos falando de que a nossa sociedade tem criado de uma forma meio geral que a direita, sobretudo essa direita que é chamada de direita bolsonarista, é criminosa e não merece, portanto, os mesmos direitos porque são desiguais. Isso eu acho muito grave. Isso eu acho muito grave. Isso vindo do Estado, vindo da sociedade é grave, mas vindo do Estado é mais grave ainda, e vindo de ambos. A gente precisa parar tudo e entender onde que isso terminou em alguns regimes totalitários que nós tivemos por aí. O que é muito grave é esse fichamento ideológico das pessoas, né? Por suas opiniões, pelo que escreveram ontem, anos atrás, meses atrás. Como assim? Você separa quem vai ser julgado, quem vai ser processado conforme as suas opiniões. Vindo do sistema de justiça, isso é muito cruel e perverso, não é, Lucy? Porque amanhã ou depois, imagine, nessa toada, se muda o governo, muda o sistema, muda o sinal lá no sistema de justiça, aí esse pessoal todo que é petista, que vai em manifestações de centrais sindicais e tal, eles têm que correr a apagar as suas memórias das redes sociais, porque senão serão eles que serão perseguidos em função disso. É um absurdo total. É um absurdo total, mas a direita, ela, felizmente, ela não se comporta como a esquerda. Ela tão não se comporta como a esquerda tem um sede de vingança, uma sede de vingança, é ilimitada em termos de ação.
Ela não tem qualquer tipo de consideração ou de apreço com a própria linha lógica com aquilo que ela defende. Ontem, por exemplo, a gente viu a deputada Júlia Zanata, ela ingressou no plenário, ela estava com o bebê dela tem 4 meses, está amamentando, ela está sendo amamentada de uma forma exclusiva, e aí a deputada levou a criança para o plenário. Uma pessoa, um deputado do PT, acionou o conselho tutelar contra ela, argumentando que a deputada não tem condições de cuidar da filha dela. Veja, a esquerda sempre, as mulheres, as deputadas de esquerda, sempre levaram os seus filhos para o plenário. Talíria Petroni fez isso, inclusive amamentou no plenário. Sâmia Bonfim fez isso. E casas estaduais, Brasil afora, essa cena também é bastante comum. A mulher que é deputada e está amamentando, ela não tem muita alternativa, né? Ela precisa fazer isso. Quem já teve um filho sabe como é que é. O bebê pequenininho, ele tem necessidade de estar fisicamente próximo da mãe. Pois bem, nada obstante a esquerda já tenha feito isso diversas vezes, ontem, porque foi a deputada Júlia Zanata da direita, ela foi denunciada. Então, não importa, não faz, eles não pensam em coerência, né? A questão da ocupação da mesa diretora, a esquerda também já fez isso. Inclusive, as mulheres, as deputadas fizeram essa ocupação. Dormiram lá, faziam a refeição lá, já foi uma estratégia utilizada pela esquerda. E aí, agora, o que a esquerda faz? Criminaliza essa estratégia da direita, inclusive fazendo uma representação contra os deputados. A esquerda não está nem aí para ser coerente. A esquerda, por exemplo, uma deputada da esquerda, uma pessoa da esquerda, ostenta bolsa de 20 mil reais e ela diz que luta contra o capitalismo. Então, essa é a essência da esquerda, a hipocrisia e a crueldade. Já a direita, não. O deputado Nicolas tomou um soco ontem no plenário, quando ele estava ali atrás do presidente Hugo Mota, tinha vários deputados ali, uma deputada do PT se aproximou dele, o atingiu, bateu nele, tanto é que ele caiu, e aí o líder, Sóstenes, fala: não, nós não vamos representar a deputada da esquerda, porque a gente compreende que ela estava estressada, a gente se coloca no lugar dela, a gente entende o momento caótico que todos estamos vivendo e não vamos representá-la. Ah, gente, por favor, política não é lugar de ser bonzinho, não. Então, a direita, ela precisa fazer essa autoanálise e perceber as atitudes que ela toma e que concorrem para esse processo, que culmina nisso, que muito bem o André falou, de desumanização. Porque se a gente sai minimamente fora da nossa bolha da direita, é nítido, as pessoas não estão comprando as pautas, como da anistia, não compraram. A maior parte da população não comprou. Impeachment do Alexandre de Moraes, boa parte da população também não comprou, porque para boa parte da população, Alexandre de Moraes é um herói. Por que ele é um herói? Porque ele impediu um golpe no Brasil. O brasileiro, como foi dito aqui, ele é muito acostumado com as coisas erradas, ele se adapta, mas o pior, na minha opinião, é o nível de desconhecimento das coisas. O desconhecimento do básico do direito, por exemplo, faz as pessoas defenderem uma prisão de 14, 15, 16, 17 anos para alguém que, por acaso, tenha comentado: eu não gostaria de ver o Lula eleito. Ah, mas participou de uma reunião onde cogitou-se fazer alguma coisa. O brasileiro não sabe que pensar, desejar, conjecturar, nada disso é criminalizado. E o pior, eu acho que o brasileiro, e isso é triste falar porque é uma opinião que eu mudei recentemente, o brasileiro, eu acho, a maioria é má. Porque não está nem um pouco preocupado se
o outro lado, que é diferente do que ele pensa, está sofrendo. As coisas que eu escuto me espantam muito. Ah, não, mas eu quero que se dane mesmo, porque é isso, é bolsonarista, é de direita, é extrema direita. Então, eu não quero saber o que está acontecendo. Então, gente, é uma situação que, assim, é um diagnóstico, não vou dizer que eu estou sendo pessimista. Na realidade, eu sou bem realista. Eu sou da linha de Maquiavel, e Maquiavel defendia sempre que a gente tinha que tratar as coisas como são, não como deveriam ser. Então, a gente vive hoje um caos que é consequência de termos uma maioria da população ainda muito desconhecedora das bases legais do nosso país. E por desconhecer as bases legais, a maior parte das pessoas não entendem a necessidade de defender a liberdade do outro, as garantias do outro. E aí, na essência má de cada um, eles acabam justificando, legitimando e consentindo os excessos que estão sendo cometidos em relação à direita brasileira. E aí eu concordo totalmente com o colega. Se não for uma ajuda externa, mesmo, se não colocar uma lupa de fora para cá, eu não vejo muito como sair disso, não. Se a mídia consorciada virar de time, temos uma possibilidade. E ela se mobiliza se ela receber para isso. Porque é assim que funciona. Então, o sistema vai ter que se consertar neste sentido. Porque, por hora, existe ainda uma dificuldade muito grande de levar a verdade dos fatos e análises realistas para fora dessa mídia nossa de rede social, com uma análise, um viés mais de direita liberal conservadora. Toda a situação descrita na Vaza Toga 2, ela é tão grave que, segundo a senadora Damares Alves, isso já deveria implicar na libertação imediata de todos os que foram presos no 8 de janeiro. A gente já vai ouvir o comentário dela, mas antes eu quero mostrar novamente uma imagem de uma conversa do WhatsApp que é muito representativa de tudo isso que aconteceu. Quando o juiz Ayrton Vieira, aquele braço direito do Moraes lá no TSE, em março de 2023, após encerrar a função de supervisionar as audiências de custódia dos detidos de 8 de janeiro, ele usou alguns emojis para zombar dos acusados. E aí a gente pode ver ali, ó, despeço-me aqui singelamente, pois nos demais grupos já estou me despedindo, ou seja, tinha mais grupos para prestar esse serviço. E aí essa frase que vai marcar a época: que nas audiências de custódia possamos dar a cada um o que lhe é de direito, a prisão. Essa, a piada, a brincadeira, a provocação, a declaração no grupo do WhatsApp do juiz braço direito do Moraes. Ou seja, dá para ter noção da intenção desse pessoal, né? Intenção declarada, escancarada. Mas vamos ouvir agora a manifestação da Damares Alves, hoje, durante essa audiência, falando que, pela gravidade dos fatos, todos os detidos, os presos do 8 de janeiro já deveriam estar libertados, ser libertados imediatamente. Num país sério, hoje de manhã, todos os presos de 8 de janeiro estariam na rua. Vaza Toga traz para todos nós elementos que dá nulidade ao processo do dia 8 de janeiro. E aqui eu quero cumprimentar os valorosos e corajosos jornalistas. Vocês estão trazendo uma contribuição tão grande para o desfecho dessa grande mentira, dessa grande farsa jurídica, que os nomes de vocês dois e dos demais jornalistas que tiveram a coragem, começando lá de 2024, a primeira etapa do Vaza Toga, vocês escreveram o nome de vocês na história. Scorsin, como que você analisa essa fala da senadora? Depende de quem vai contar a história, né? Para saber se os nomes vão estar... vou pegar um gancho do... O Marcílio lembrou bem, o Davi Agape, acho que esse é o nome de um dos jornalistas, né? Que vão entrar para a história. Ele fez um post esclarecendo por que razão essa matéria da Vaza Toga 2 não saiu, né, em nenhum órgão da imprensa.
E aí não é só que esse material não foi oferecido à Gazeta e à Oeste, e ele dá lá algumas das razões, algumas dificuldades que teriam, mas foi a pedido da fonte. É importante, tá lá no post no X do Davi. Ele diz, a pedido da fonte. Ele falou assim, esse material tem que sair na grande imprensa. E se eu não me engano, ele ainda coloca assim, de preferência no exterior antes. Ele diz isso antes. Agora, tem isso, mas o Eduardo Tagliaferro, que é um dos que aparece nesses prints, ele acho que até ele deve estar também participando dessa mesma reunião da comissão que o Marcília participou hoje, se não me engano, ele acho que é um dos últimos a falar, mas ele postou, acho que um dia antes, ontem ou anteontem, ele postou dizendo o seguinte, agora eu posso falar porque eu entreguei todo esse material para um grande veículo de comunicação no exterior. E deve sair daqui uns dias, segundo ele e tudo mais, então agora eu posso falar. Pode ser que o Eduardo seja exatamente a fonte dessa Vaza Jato 2, mas segundo os próprios jornalistas existiriam outros que poderiam falar. Mas o que me chama a atenção é justamente a consciência interna dessas pessoas, né, do quanto para poder fazer algum tipo de barulho, para poder ter algum tipo de efeito, que isso saísse dentro daquela bolha, daquele consórcio, vamos dizer assim. Os próprios funcionários têm consciência. Ou seja, é como se o Eduardo Tagliaferro fazia. Esse pessoal não lê Gazeta, não assiste o YouTube da Gazeta, não vai revista, nada. Eles só vão dar ouvido se sair na Folha com barulho, no Estadão, na Globo. E, por isso, a coisa tem que ser ali. Tem que ser ali. Isso fica muito claro, isso fica muito, muito evidente. E qualquer um que conheça essa história, quer dizer, o Marcília chocado, a fala da ministra, a fala do Michael Schallenberg, que nós estamos falando tudo aqui, é uma questão assim, simplesmente tornar impossível de não ter que dar algum tipo de resposta ao que está aparecendo. É por onde o governo brasileiro está tentando se fazer de morto nessa situação para ver como é que a coisa vai, né? Vai empurrando com a barriga a situação econômica, com o Trump, eu não vou conversar, eu não vou negociar. É claro que não dá para negociar, porque se você sentar para conversar sobre isso, você não tem como justificar. O que se abre aqui é que mais ou menos, sei lá, assim, arquivos de Moscou. Entendeu? É aquelas coisas que depois, o que se revela aqui é algo que normalmente a gente só fica sabendo depois que ditaduras caíram. Raramente essas coisas se revelam quando a coisa está instalada. Né? Então, e por isso é muito complicado de você conseguir lidar isso de maneira interna. O que significa dizer que o tempo vai dando razão à estratégia do Eduardo Bolsonaro, de desistir de fazer política aqui e ter que fazer política fora. Dá razão à estratégia, me parece agora, que é ir na Europa para conseguir também um apoio europeu. Mas me parece que ainda a parte que está faltando é uma estratégia de comunicação mais eficiente, na qual você reúna não apenas alguns fatos, mas até outros. Por exemplo, o fato da Espanha não ter aceitado fazer a extradição do Oswaldo Eustáquio. O fato de que a Interpol não coloca na lista vermelha os pedidos do Alexandre de Moraes. A gente teve um caso de ontem de uma moça feminista que falou, não sei o que ele falou sobre a deputada Erika Hilton, né? E ela conseguiu asilo lá na União Europeia. Ela conseguiu ser recebida como asilo por perseguição. Agora é hora de reunir tudo. Não importa se é só a questão do bolsonarismo ou não. Todas essas dimensões precisam ser feitas e a comunicação precisa acontecer. Então, um trabalho muito bem feito que o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro fizeram com a Casa Branca, e agora acho que vão tentar na Europa, precisa também ser feito nos meios de imprensa, nos meios de comunicação. Eles conseguiram participar de podcasts, participaram de uma série de coisas, apareceu na imprensa americana em alguma medida, mas é preciso começar a construir as pontes para conseguir aparecer de uma maneira tal que o mainstream não possa mais ignorar. E tenha que, ainda que tente diminuir o tamanho, não pode esconder o fato. Porque o fato ele fala por si só. Basta o fato ficar visível. Não tem como sustentar. Mas a impressão que eu tenho é que se amanhã o presidente Donald Trump colocar em sua postagem lá no Truth Social ou no Twitter, colocar 5 perguntas para os brasileiros, né? E daí pegando todas essas denúncias, todos esses abusos e pedindo explicações, detalhar. A impressão que eu tenho é que haverá parte da cobertura da imprensa que vai falar assim, o Trump resolveu aderir ao discurso, à narrativa golpista e fez 5 perguntas absurdas que já foram todas explicadas nos processos judiciais devidamente. Por isso que precisa vir de imprensa, precisa vir veículo grande, entendeu? Para não poder dizer que o Trump é bolsonarista. O Moraes já tem gente dizendo que o Moraes é de direita. Vocês não têm visto isso daí? Opa, não, porque se procurar, já tem gente falando que o Moraes... Lembra que o Maduro virou de direita também, há um tempo atrás?
Então, veja, né, vamos chamar de establishment para ficar mais fácil. Estou curiosa agora. Não, porque eles pegam o passado do Moraes e dizem que ele veio de uma indicação do Temer, não sei quem, e aí constrói, quer dizer, aí tem um abismo de anos e aí ele fica só com o passado, né? Então ele era defensor da liberdade de expressão no passado, né? Isso. Era o Moraes do Velho Testamento, né? Como o pessoal tem dito. E eles ficam só com essa parte. E aí dizem que ele é direita. Então é mais ou menos assim. Tem essa narrativa que funciona da seguinte forma: eu defendo até não poder mais. Quando não dá mais, eu falo que é de direita. E aí vem o lance da desumanização que a gente estava falando. Como a direita é desumanizável, bom, se eu disser que ele é de direita, ele se torna alguém que eu posso rifar, alguém que eu posso largar. El gato, de vez em quando aparece, desculpem. Então, isso é um ponto que mostra, que reforça aquilo que a gente estava falando, né? Virou um lugar comum. Ele é de direita, ele pode então ser desumanizável, ele pode ser desumanizado, ele pode se tornar descartável, é como se fosse um lixo. É nesse lugar que a gente está começando a tratar as pessoas. Veja, eu repito aqui, as grandes tragédias da humanidade começaram com isso. Começaram e terminaram com isso. Então é muito perigoso a gente perceber que isso acontece em um lugar como esse, num gabinete, e que isso acontece na nossa sociedade, com parte das pessoas e até com parte vamos dizer, de um mainstream, né? Até de uma certa parcela da imprensa. Então eu tenho esse é um receio muito maior até do que o receio de que isso esteja concentrado no Moraes, de que há um juiz que está procedendo assim assado, de que o Estado está se tornando assado assim. A gente está mexendo na cultura, a gente percebe que tem uma cultura por trás disso que a gente está notando aqui como algo censório, autoritário dentro do Brasil. Existe a construção de uma cultura que pode ser muito mais perigosa do que aquilo que a gente está enxergando. Eu queria abrir um parênteses aqui para a gente tratar de um outro tema que não pode passar batido hoje, e antes que não dê tempo, vamos colocar isso aqui para vocês comentarem. Os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso afirmaram durante uma sessão no STF que tanto a Constituição como a Bíblia permitem uma livre interpretação. Vamos ouvir. Aresto talvez não passe no... Vamos deixar só as arestas. Dizem que a Bíblia também foi escrita com sentidos diversos para que cada leitor tivesse a sua interpretação. Porque não usaram linguagem simples. E depois veio aramaico, grego, latim, ficou difícil. E aquele exemplo feliz, Vossa Excelência, sobre a interpretação das músicas. Vossa Excelência começa a sua obra de interpretação da norma constitucional com essa citação. Cada um interpreta a música dentro do seu estilo. Olha, os gracejos do Gilmar Mendes e do Luiz Roberto Barroso, aí depois do comentário do Fux, foram respondidos pelo ministro André Mendonça, que tem formação teológica. Vamos ver como que foi a réplica do André Mendonça. Antes de adentrar na questão em discussão, apenas dizer que a má interpretação da Bíblia pode levar a grandes heresias também. Então, uma interpretação fora de contexto, ou que não respeite a literalidade do texto, é causa de grandes heresias, e a história está repleta de exemplos disso. Então, não pude deixar de fazer esse comentário à luz de uma referência à interpretação bíblica. Olha, é fato que tanto a Bíblia quanto a Constituição precisam ser interpretadas, obviamente. Mas tanto uma como outra, não é, Escorcim? Tem um sistema de valores e princípios que não podem ser esticados ao bel prazer do leitor. E quando isso acontece, ocorrem tragédias. Né? Com certeza. Dá aquela coisa. Se o Marcílio fica chocado com as coisas da Vaza Jato, eu fico chocado toda vez que eu escuto o Gilmar Mendes falar, porque para mim ele parece um boneco de ventríloco, sabe? Para mim tem alguém falando ali que não é exatamente o Gilmar Mendes. E essa dimensão de tentar justificar que a Constituição admita, né? Como a gente estava conversando mais cedo,
Se eles estão levando isso a sério, significa então que a Constituição pode ser interpretada de várias formas. Mas eles não permitem a interpretação do artigo 142, da tal da intervenção militar, no sentido em que o Ives Granda Martins, por exemplo, defendeu durante anos. Essa interpretação não pode, essa é golpe. Né? Ou seja, quer dizer, pode se interpretar o que você quiser, desde que a interpretação que vale seja a que eu der, né, naquilo que está dado. Né? E o ministro André Mendonça foi muito feliz, porque hoje, no atual estado que nós estamos, a literalidade do texto é que precisa ser defendida. Tem coisas que hoje em dia a literalidade já desmonta a possibilidade da interpretação. A própria dimensão de interpretação bíblica, ela tem séculos e séculos de estabelecidos. Né? Você tem uma dimensão do sentido literal, você tem uma dimensão do sentido simbólico, alegórico, você tem uma dimensão do sentido moral, você tem uma dimensão do sentido anagógico. A construção intelectual para interpretar a Bíblia, os textos sagrados, é secular, tem um manancial de coisas. E praticamente todas as outras hermenêuticas, seja literária, seja inclusive jurídica, tem raiz nisso. Tem raiz nisso. Nesse ponto, há uma comunhão, digamos assim, uma linha que liga uma coisa com a outra. Mas o que se faz hoje em dia, literalmente com a Constituição, né, porque se começou primeiro flexibilizando os textos, né, se abriu um monte de cláusulas gerais, cláusulas abertas, como eles gostam de chamar, para permitir que o juiz complete a lei ao seu bel prazer. Né? A gente chegou no paroxismo hoje em dia, no qual eles nem precisam completar o texto, eles literalmente ignoram o texto. Né? A quantidade de decisões do ministro Alexandre de Moraes, que ele sequer cita o texto de lei do qual ele está aplicando, isso não pode, isso é crime, não sei o quê, e dane-se de onde que ele está tirando aquilo. Não tem. Aí ele cita um texto de lei, quando você vai no texto de lei, diz o oposto do que ele está falando. Então, quer dizer, é um teatro do absurdo, né? o que se está vendo ali, e as risadinhas, né? a tentativa de fazer humor com a coisa toda. Vem o ministro André Mendonça com simples palavra e já diz ali, ó, a partir desse aqui, heresia significa barbaridades que foram cometidas, perseguições que foram cometidas a partir justamente dessa aparente livre interpretação ao bel prazer de cada um. O que dizer dessa livre interpretação, Marcília? A gente sabe que você é amante da liberdade de expressão, mas liberdade de expressão é uma coisa. Agora, querer, a partir de um texto escrito, como é que é, em aramaico, em grego, em outra língua, querer inventar uma interpretação, porque a pessoa não entende aramaico, não entende... E alexandrês? Né? Alexandrês. E você viu o tom de deboche também deles ao fazer essa comparação, quase como que dizendo assim, olha, é livre interpretação, cada um de nós aqui tira o que quiser da cachola, tchau e bênção para vocês aí, vocês têm que cumprir, pronto. A ideia, né, é que se o texto é aberto, cabe a nós sermos criativos, e não é assim, isso não é interpretar, isso é perverter, né? Inclusive o texto bíblico, que também não merece uma interpretação aberta. A interpretação aberta perverte, como diz o ministro Mendonça, muito bem, né, perverte e torna, inclusive, herética, né, é uma heresia, a interpretação bíblica que você faz do texto o que você bem deseja. Não é dessa forma que funciona. A Constituição é a mesma coisa. É a mesma coisa. O que os ministros do STF têm feito, portanto, são heresias constitucionais. É disso que se trata. São heresias constitucionais ou inconstitucionais, melhor dizendo, porque a partir de um texto aberto, e todos os textos são abertos, ou a maior parte dos textos legais são abertos, mas isso não quer dizer que você deve se desapegar da literalidade deles. Então, se está escrito na Constituição homem e mulher, é homem e mulher. É a partir daí que você vai interpretar. Se está escrito na Constituição quaisquer palavras é o termo, é a expressão. Então, a partir daí que você vai interpretar. Quaisquer palavras são invioláveis, não tem como você, que é o que está no artigo 53, por exemplo, que trata da imunidade parlamentar, se você pega um texto desse, quaisquer palavras de parlamentares são invioláveis civil e criminalmente, não dá para você interpretar que a imunidade parlamentar é relativa, ou só quando há uma conversa civilizada, como chegou inclusive a dizer o ministro Lewandowski. Isso é perverter o texto. A Constituição, ela é o que ela é. Ela é o que está escrito nela. Ela não é o que desejam os ministros ou o que eles gostariam que fosse. Eles, com base nessa ideia de que a Constituição é o que eles gostariam que fosse, eles acabaram chegando no momento de querer recivilizar a população, como chegou a dizer o ministro Barroso. Aliás,
que é alguém que quer ir para a Europa, né, ganhar uma embaixada, será que o ministro Barroso vai querer recivilizar a Europa também? A sua ambição talvez chegue a tanto. O ponto é que a nossa Constituição precisa ser o que está escrito, porque o que foi escrito por nós, pelos constituintes que estavam lá em representação a todos nós. Portanto, fomos nós que escrevemos. E se nós escrevemos A, é a partir do A que a interpretação tem de se fazer. Eles não podem partir do B, nem do C, nem da letra que eles imaginam ser a melhor. É nesse lugar que se perverte a Constituição e faz com que a gente chegue no lugar que nós chegamos hoje. Da mesma forma que a heresia, e bem disse o ministro Mendonça, quando a interpretação da Bíblia não parte da literalidade, ou seja, do que está escrito, há uma perversão, uma espécie de, podemos dizer, heresia constitucional quando a Constituição, quando o intérprete da Constituição não parte do que está escrito, não parte da literalidade do texto, e sim da sua criatividade. A criatividade dos ministros, eles guardem para eles guardem para os livros que eles escrevem e que não, enfim, eu ia dizer que não, ninguém lê, né? Mas talvez alguns leiam, né? O livro do ministro Moraes, inclusive, foi adiante e perdeu o jabuti, não é? Eu até acho que eu até coloquei na minha rede, mas que pena, botei com I, as pessoas vieram me criticar, não entenderam a ironia, mas que pena. Enfim, seja como for, o fato é que a gente precisa, como bem disse o Scorsin, reestruturar. Essa é uma das reestruturações que são necessárias para o nosso país. Nós não temos como fazer leis, o trabalho do Congresso se torna completamente inútil, qualquer projeto de lei, qualquer ideia, qualquer debate público que resulte numa lei, qualquer palestra que você der e qualquer capacidade de você colocar esse ou aquele ministro de direita ou de esquerda, tudo isso se resume a nada se a cabeça e a subjetividade dele forem maiores do que está escrito na Constituição. Esse é o ponto. Isso, Júlia Lucy, lembra o regime do Afeganistão, né? O Talibã, em que eles têm os intérpretes da Sharia lá, né? Tinham os intérpretes, agora devem estar de novo, né, recolocados, depois que os Estados Unidos foram embora. São eles que dizem o que tem e não tem na lei. Conforme esse intérprete, você segue e acabou-se. Mas se muda a vila em que você está e muda o intérprete, é outra história, é outra interpretação. A grande questão, gente, é que os ministros eles não se constrangem mais ao falar o que eles pensam. Eu acho que deveria ser uma vergonha, né? Deixar claro que eles estão fazendo o que querem com a Constituição Federal. Vamos lembrar aqui de uma das decisões mais recentes, que foi a declaração de inconstitucionalidade do artigo 19 da lei que trata exatamente das redes sociais, né? Aqui no Brasil. Não apenas eles entenderam que era inconstitucional, não justificaram essa inconstitucionalidade, não explicaram o porquê que a inconstitucionalidade deveria ser decretada e com base em qual dispositivo na Constituição, simplesmente decidiram isso e foram além, né? E normatizaram informando, olha, se for sobre crianças, se for sobre X, Y, Z, e aí então, necessariamente, o post tem que ser retirado. Nos outros casos, não. Então, assim, é bastante óbvio que eles acreditam que eles podem interpretar a Constituição da maneira como eles quiserem. Só que não precisa falar. Eu acho que, numa expressão bem chula, é sambar na cara. Tá sambando mesmo, tá rasgando por completo todos os princípios de interpretação do direito, das leis. A gente sabe que a Constituição ela tem que ser analisada como um todo, existe a literalidade do dispositivo, que às vezes ali pode trazer algum tipo de dúvida, mas essa dúvida ela precisa ser analisada de acordo com a inteireza do texto constitucional, onde deve ser buscado a ideia do constituinte que fez aquela norma, que criou aquela norma. Então, existe uma teoria, existe procedimento para se interpretar a Constituição. Só que essa turma do Supremo Tribunal Federal é adepta do neoconstitucionalismo, que
defende a ideia de que, sim, os aplicadores da lei, notadamente aqueles posicionados nas casas, né, nos tribunais superiores, eles podem fazer uma interpretação mais alargada do texto constitucional. E aí a gente está vendo os absurdos. A gente vê, por exemplo, uma ministra justificando a censura prévia no Brasil, falando assim, olha, a Constituição diz que não pode, mas nesse caso vai poder. Então, eles estão naturalizando essas excepcionalidades, esses alargamentos, que muitas vezes vão completamente contra o espírito da Constituição Federal Brasileira. Eles não levam em consideração, por exemplo, as garantias do artigo 5º. E estão decidindo reiteradamente por desrespeitar as garantias do artigo 5º, se for para quem é da direita, igual a gente estava falando aqui. Se não for para pessoas de esquerda, tá valendo. Gente, essa semana a gente viu um ex-presidente da OAB escrever, olha, para o Bolsonaro deveria ter bala na nuca. Ele escreveu isso. Aconteceu alguma coisa com esse homem? E eu não estou falando que tem que acontecer, não, tá? Eu sou da linha bem radical, eu defendo liberdade de expressão absoluta. A minha linha é bem, porque eu acho que colocar qualquer tipo de limite abre margem para isso que a gente está vivendo hoje no Brasil, que é o dono do poder colocar o limite que lhe convém. E, em última instância, o limite será sempre o de calar quem lhe incomoda. Então, eu sou defensora de uma interpretação absoluta da liberdade de expressão. Agora, o Santa Cruz, ele não foi punido, não aconteceu nada com ele, sabe? É um tweet infeliz que circulou, mais uma vez, na nossa bolha. Então, os ministros estão... Perdemos o contato ali. Pelo modelo... perdemos o contato um pouquinho por causa de uma falha na internet aí, mas pode concluir o teu raciocínio, Lúcia. Eles se norteiam pelo modelo chinês de censura. Então, eles simplesmente não se sentem constrangidos a falar mais nada. E assim, quando eu vi essa cena, eu refleti. Parece que eles estão completamente mesmo deslocados do que está acontecendo. É como se não houvesse um entre eles já classificado como um violador de direitos humanos. Numa classificação que é divulgada para o mundo inteiro. Eles não têm vergonha. Eles estão zombando, mas isso acontece quando a pessoa experimenta de um alto nível de poder ilimitado e por muito tempo. Porque, de fato, eles não vivem a nossa realidade mais. Eles não saem às ruas, eles não utilizam avião comercial, eles não precisam passar pelo escrutínio público pedindo voto. Então, eles estão realmente... Então, uma reforma do judiciário estabelecendo limite para mandato e novas formas de ingresso também é urgente. Assim como é urgente derrubar o foro. Porque está circulando aqui, já deve ter chegado nas mãos de vocês, a informação de que o recado foi dado. Se levar adiante o impeachment contra Alexandre de Moraes, os processos contra deputados e senadores voltarão a andar. E tem muito processo que é aberto com base fraquíssima, simplesmente para colocar uma corda no pescoço da pessoa, do deputado ou do senador. Então, não tem como mais sustentar o foro por prerrogativa de função. Foi um instituto pensado há muito tempo com a ideia oposta, de proteger os mandatos. Mas a gente vê hoje um completo desvirtuamento, uma apropriação dessa função do Supremo como um instrumento de atuação política do órgão. A gente vai falar sobre esse processo, né, a coleta de assinaturas para o protocolo do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, mas antes deixa eu só fazer um convite para você que está acompanhando a Última Análise. Aproveite para se tornar assinante da Gazeta do Povo e apoiar o nosso jornalismo. E a oportunidade é especial, por apenas R$1 por mês,
nos 3 primeiros meses você pode degustar a Gazeta do Povo. Então, escaneie o QR Code da tela, a descrição do vídeo, e torne-se um assinante da Gazeta. Junte-se a nós em defesa do jornalismo independente, em defesa do jornalismo corajoso e que expõe os fatos como eles são. Olha, vou pedir aqui para colocar uma manchete aqui que saiu na imprensa hoje, essa é da CBN. O Alcolumbre sobe o tom e disse que não vai pautar o impeachment de Moraes nem com 81 assinaturas. Ele teria feito essa declaração e foi rebatido já pelo deputado Nicolas Ferreira, disse que, bom, se então não vai pautar nem com 81 assinaturas, então são 2 pedidos de impeachment. O próprio Alcolumbre vai ter que ser enfrentado nesse ponto. E bem que a Júlia Lucy também já trouxe outro desafio, né, que veio do lado de lá, dizendo que, olha, se vocês tocarem adiante esse processo aí, nós vamos para cima de todos os parlamentares com processo e ativando esses processos que estão adormecidos nas gavetas. É um jogo bruto, escancarado agora e sem nenhum pudor, discursinho, nessa altura. Não, aí, na prática, eu acho que o Alcolumbre vai ter que fazer uma escolha, né? Se ele quer sofrer, então, a perseguição, né? Porque se trata de uma ameaça clara, se realmente se confirmar, de um processo no STF, né? Ou então dele escolher ser sancionado pelo Trump na lei Magnitsky. Porque essa manifestação dele, de acordo até com a gente comentou isso ontem na postagem de um dos secretários lá, eu não vou me lembrar agora qual é o órgão dos Estados Unidos, que ele disse assim, qualquer um, né, que auxiliar ou que encorajar, né, o ministro Alexandre de Moraes nós estamos vendo isso de perto. O que o Alcolumbre está fazendo é literalmente a defesa, né, do ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, é ignorar completamente tudo que está sendo dito, né, tudo que está sendo falado. É impedir que ele possa ser literalmente investigado, vamos dizer assim, porque o foro tem de ser ali dentro do Senado Federal, né? Infelizmente, eu acho que o Marcília pode me corrigir, acho que não existe a figura do impeachment para presidentes da Câmara do Congresso, do Senado ou não. Teria que ser, acho que na nossa história, inclusive, até quando a coisa ficou tão quente assim, ou eles cedem e o impeachment acontece, o processo começa, ou eles renunciam, né? Aliás, vários senadores grandes, o próprio Renan Calheiros chegou a renunciar do cargo quando a coisa ficou insustentável do ponto de vista da pressão pública, né? Então a pressão pública tem que chegar num ponto tal em que a artilharia tem que se voltar para o Davi Alcolumbre. Me parece que está se voltando agora, até com a ajuda dele, dado que ele fala esse tipo de coisa, né, que mais inflama do que qualquer outra coisa, e eu acho que ele vai ter que fazer a escolha de Alcolumbre. Quer dizer, eu vou querer sofrer a investigação do STF ou eu vou querer ser sancionado pelos Estados Unidos, né? Eu acho bom ele dar uma lida no que acontece por quem é sancionado pela lei Magnitsky, porque pode ser que seja bem pior do que ser processado pelo STF. Por enquanto, Marcília, a atitude dele é atitude birrenta, né? Olha, eu aqui quem manda sou eu, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E pronto, pode chegar com 81 assinaturas. Ele disse 81 porque são 80 senadores, né? Ou seja, nem com todos os senadores nem e mais a assinatura, né? não sai. Eu acho que pelo menos ele reconhece que o voto dele não vale nada, né? Então, eu acho que pelo menos teve isso de acerto. Agora, tirando isso, realmente não há uma figura do impeachment pelo menos pela lei vigente. Aliás, essa lei do impeachment é uma lei que precisava ser revista também, é uma lei de 1950, veja, não dá para a gente seguir com uma lei dessa num país como o nosso, no formato que ele se tornou, né? Então, mas enfim, não existe a figura. No regimento interno das casas legislativas, o regimento da Câmara é mais claro a respeito da possibilidade de destituição da presidência, do parlamentar da presidência, do cargo, né, de presidente da casa, e por incrível que pareça, o regimento interno do Senado é um pouco mais obscuro a esse respeito, mas eu entendo que que é possível, sim, que haja uma destituição do presidente de qualquer casa legislativa por razões como quebra de decoro, que é algo muito vago, mas sobretudo por omissão,
das suas funções. Imagina só, você pega um presidente de uma casa legislativa, ele entra lá e fica olhando para o teto a legislatura inteira. E aí, o Congresso para. Então, sem dúvida, a omissão do presidente da casa de suas funções legislativas é sim uma das causas possíveis de se destituir ele do cargo. E eu acho que é isso que deve seguir. Eu acho que eles têm de partir para o confronto. Essa história de que o Alcolumbre ou o Mota são possíveis aliados da oposição, eu entendo que eles tenham em algum momento feito esse discurso, a oposição tenha feito esse discurso para tentar poupá-los e com isso negociar com eles, mas eu acho que ficou claro que o Mota não é confiável, o Alcolumbre a gente tem visto menos ainda, então não dá para confiar neles e é preciso que a oposição, se não houver esse acordo aí que for feito, enfim, se isso não vingar, creio que eles devem partir para o confronto com os presidentes da casa e justamente nesse ponto, veja, se a gente tem 41 votos para abrir um impeachment, com certeza são votos suficientes para buscar a destituição do presidente. Eu quero agradecer, Marcília, agradecer a você, Júlia Lucy, Scorsin, pela participação hoje, especialmente aos nossos espectadores que acompanham a Última Análise e convidá-lo novamente para ser assinante da Gazeta do Povo. Por apenas R$1 você apoia o nosso jornalismo. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado a todos vocês. Até o nosso próximo encontro.